Você sabe que não deve confiar em tudo que vê na internet, né? Por isso hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Nas redes sociais, nos podcasts, nós vemos muita informação, porém algumas não tão corretas assim. E eu resolvi dedicar um vídeo inteiro a desvendar mentiras ou verdades da internet. Talvez esse seja o vídeo mais necessário que você vai assistir esse mês ou até esse ano, porque provavelmente você tá caindo em alguma dessas desinformações. Então vem comigo. Eu não entendi qual o contexto disso, qual a base científica, qual a explicação, mas eu não concordo. Por isso realmente não é tão adequado. Aqui nesse caso ela tá certa. Pra mim, veneno não tem quantidade, né? Se não é alimento. Nossa, veneno é forte. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Thaisa Leal, nutricionista, especialista em emagrecimento e neurociência do comportamento. Eu recebo todos os dias muitas mensagens de vocês me encaminhando posts, vídeos, me falando: Thaisa, isso aqui é verdade, eu só confio na sua opinião. Eu achei meio exagerado, mas o que você acha? Então, eu vou pegar tudo isso e vou trazer sempre aqui pra vocês. O que vocês acham? Gostam desse quadro? Então sempre me mandem tudo que vocês verem por aí, que vocês queiram um react, entender, querem que eu explique melhor sobre. Me manda lá, inclusive no meu direct, @lealthaisa, que é muito mais fácil de eu ver e já ir mandando pra minha equipe. O intuito desse vídeo não é diminuir alguém, criticar, é de fato analisar, dar a minha opinião sobre aquilo, trazer base científica atual e discutir esse tema com vocês. Talvez algumas das coisas eu fique dividida. Não sei, por um lado eu realmente acho que aquilo é verdade, mas por um outro, não sei, eu tenho uma outra opinião. Enfim, tudo pode acontecer, mas aqui não é nada contra a pessoa. A gente vai analisar a informação e discutir, beleza? Bom, primeiro vídeo é um corte de um podcast. Minha equipe já deixou aqui a minutagem pra eu ver. Bora lá. Quantas refeições a gente tem que fazer no dia? Boa pergunta. No máximo 3. É porque de 8 às 8 dá 12 horas. 5 horas de intervalo já foi 10. O ideal são 2 refeições bem feitas e completas por dia. A terceira refeição, ela é totalmente dispensável. E qual que é a mais importante? Eu não entendi qual o contexto disso, qual a base científica, qual a explicação, mas eu não concordo. Eu acho que é importante a gente entender qual é o seu objetivo. Você tem o objetivo de emagrecer, você tem o objetivo de manter o seu peso e simplesmente manter a sua saúde, de ganhar peso, e a gente vai distribuir essas refeições ao longo do dia. O que acontece é que, vamos supor, eu, Thaisa, tenho uma dieta de 1.300 calorias. É uma dieta de caloria, vamos dizer, mínima, que menos do que isso eu não recomendo que ninguém coma. E meu objetivo hoje é ter um leve déficit calórico. Eu não conseguiria dividir isso em 2 refeições. Seria muita comida. Você vê, o meu café da manhã, eu como tapioca, ou então 2 fatias de pão com 3 ovos, com uma fruta. Eu faço um lanche da manhã que tem um pouquinho de whey ou pasta de amendoim em pó desengordurada com fruta. Meu almoço 120 gramas de arroz, 120 gramas de frango. Vegetais, porque a gente precisa comer um volume grande de vegetais para que a gente tenha saúde. Ou seja, talvez se a gente até comer pouco, a gente não tá fornecendo os nutrientes pro nosso corpo em termos de caloria e macronutrientes, mas até de micronutrientes. Porque assim, vegetais, eles têm um volume muito grande com pouca caloria. Então, se você não come vegetal, você tá deixando de fornecer alguns nutrientes específicos pro seu corpo. E quando você come vegetal numa quantidade boa, talvez você não consiga também comer muito de outras coisas, porque os vegetais, eles ocupam um espaço gástrico. E aí, depois do meu lanche da tarde, eu repito o meu café da manhã e no jantar eu repito o meu almoço. Ou seja, eu não conseguiria dividir isso em 2 refeições. Então, a gente tem a problemática aí do volume de comida e a quantidade de calorias que você precisa. Já nessa teoria, 2 refeições não bate. Agora, talvez também seja mais interessante você comer a sua proteína fracionada ao longo do dia para otimizar a absorção. Talvez se você comer ela toda de uma vez, você não vai absorver tão bem. Então eu não concordo com 2 refeições no dia, porque não vai dar para você comer tudo que você precisa e porque talvez você não absorva tão bem. Importante da refeição. A primeira. O café da manhã? O café da manhã. Tá, café da manhã, a mais importante. Acho que todas são importantes, né? O café da manhã eu acho ele muito importante, sim, pra regular a sua fome ao longo do dia todo. Você aí, me conta aqui nos comentários, era de repente a pessoa que pulava o café da manhã e aí percebeu depois que quando você pula o café da manhã, a tua fome ao longo do dia fica muito maior? Pois é, o café da manhã, ele realmente é muito importante pra regular a nossa fome ao longo do dia. Só que assim, todas as refeições, né? Porque se você fizer o café da manhã, aí você não fizer o almoço, quando for chegar ali no final da tarde, você vai estar querendo comer até o rodapé da parede. Então, todas as refeições são importantes, né? No controle da nossa fome, da nossa saúde. O desjejum, né? Porque não pode ter café. Não pode ter café. O café. Ah, tá. Não pode ter café da manhã porque não pode ter café. Não. Preto. Café é um mau hábito do brasileiro e sei lá de, né, mais... Café não é legal? Não. Café.
Café é acidificante do sangue, é vasoconstrictor. Tá. O nosso corpo, ele tem uma bioquímica muito inteligente para regular o pH do nosso sangue, para regular também a nossa temperatura corporal. Então, a gente consegue controlar isso. Não é um mau alimento. Pelo contrário, o café ele tem muitos antioxidantes. Tá, a gente tem uma questão aqui com a cafeína. O excesso de cafeína pode ser, por exemplo, irritante gástrico para pessoas mais sensíveis ou as pessoas que estão realmente com gastrite, com algum problema ali. O excesso de cafeína, e aqui a gente não tá falando de 1, 2 cafezinhos passados, né, filtrados, a gente tá falando de alguém que vai tomar muita cafeína. Pode causar um ataque cardíaco, uma aceleração do corpo. Não é à toa que os suplementos que contêm cafeína, e que às vezes vai ter uma cafeína numa quantidade muito grande, podem fazer a gente ficar muito agitado. Isso não é legal. Mas quando a gente fala ali em recomendação da Organização Mundial da Saúde, a gente fala de até 200 miligramas por dia de cafeína. E num cafezinho a gente não bate essa quantidade, não. A gente pode até tomar uns 2 cafezinhos no dia. Agora, se você vai pegar um suplemento, tem suplemento que tem 200 miligramas de cafeína. Aí você ainda toma o seu cafezinho. Aí já não é tão legal. E aí você também tem que pensar, né? Se você tá tomando muita cafeína, tá faltando energia de algum lugar. Ou você não tá comendo bem, ou você não tá dormindo bem. Aí tá tendo essa necessidade de tomar muito café. Além de que é viciante um pouco, né? A gente precisa da cafeína. Não é à toa que algumas pessoas tentam tirar o café do dia a dia e não conseguem porque a cafeína realmente gera essa... A gente pode dizer vício? Né? Não vai fazer ninguém ficar enlouquecido vendendo coisas pra comprar café, mas eu digo, você tem a necessidade. As pessoas podem ter dor de cabeça se não tomam. Por quê? Estão super habituadas. Agora, ela falou aqui da vasoconstricção. De fato, a cafeína ela pode causar um aumento temporário da pressão arterial, mas isso logo depois é regulado. Aí a gente precisa entender. Você é uma pessoa que tem hipertensão? Você é uma pessoa muito sensível à cafeína, que não metaboliza bem a cafeína? Tem pessoas que não metabolizam bem a cafeína. Pode tomar um golinho de café que vai ficar com aquela cafeína circulante que não foi metabolizada, acelerado, taquicardia. Então a gente precisa entender como você metaboliza a cafeína e você vai saber muito bem simplesmente tomando. Tem gente que toma café e vai dormir, e eu não posso. Eu metabolizo muito bem a cafeína, mas eu não posso tomar café ali depois das 3 horas da tarde, afeta demais o meu ciclo do sono. Então a gente precisa entender isso. Não é que o café seja algo proibido e que está associado a, de fato, um aumento da pressão arterial, que isso vai causar uma hipertensão. Isso faz aumentar a pressão, tanto nos vasos do cérebro quanto do coração, aumenta os batimentos cardíacos. É temporário. Por ser acidificante, rouba cálcio, rouba ferro. Não é alimento. Tá. A cafeína, ela diminui a biodisponibilidade do nosso ferro da alimentação. O ferro não M, aquele ferro dos vegetais. Por quê? A gente tem o ferro M, que é o que tá lá na carne, e o ferro não M, que é o que tá nos vegetais, verdes escuros, nos grãos, tá? O ferro M, de origem animal, ele não tem a sua biodisponibilidade, ou seja, a sua taxa de absorção afetada pelo que você está comendo junto. Já o ferro não M, o dos vegetais, ele pode ter a sua taxa de absorção afetada por diferentes coisas que a gente está comendo junto. Uma delas é a cafeína. Por isso, realmente não é tão adequado, aqui nesse caso ela tá certa, a gente consumir cafeína logo após a refeição. E aqui, eu não tô falando só do café preto, né? Do cafezinho. A gente tá falando, talvez, do chocolate, porque o cacau tem um pouquinho de cafeína. A gente tá falando do refrigerante tipo cola. Eu não sei se você já leu a lista de ingredientes, mas tem adição de cafeína. A gente tá falando de um chá preto, a gente tá falando de um chá verde. Mas aí, entenda, não é o café, ou porque ele acidifica, é porque a cafeína ela se liga ao ferro e impede que a gente absorva. Não que impede, mas diminui a taxa de absorção. Então, quando você consome um café após o almoço de forma pontual, é uma coisa. Se você faz isso todos os dias, como um hábito, pode não ser bom para a sua saúde, porque pode te levar a uma diminuição da absorção de nutrientes importantes. Então, espere uma horinha para você tomar o seu café, que aí pelo menos você já fez um pouquinho da digestão. Não é alimento. Tudo isso o café faz. Você não toma café? Não. Nunca. Jamais. E aquela coisa do café que fala que é bom tomar o café porque você fica mais enérgico? Sim, como é isso? Esse também é um lado negativo do café, apesar de que é levado como lado positivo. É um lado negativo porque é estimulante cerebral. E tudo que age no seu cérebro, que estimula, vai ter um efeito no seu corpo. E por efeito do cérebro, o cérebro comandando. Por exemplo, você bebe o café, o cérebro vai comandar uma vasoconstricção de 35% no calibre dos vasos sanguíneos. Isso vai aumentar a pressão cardíaca e a pressão nas artérias. Mas é momentâneo. E você não vai ter hipertensão porque você toma café.
Aí, A hipertensão, você ser uma pessoa hipertensiva que precisa tomar remédio, etc., tem muito mais a ver com os seus hábitos no geral. Você tem uma alimentação baseada em comida de verdade ou rica em industrializado? Uma alimentação com gorduras anti-inflamatórias, sem excesso de gordura, ou com gordura saturada, com gorduras trans, produtos industrializados? Você tá acima do peso ou não? Porque doenças cardiovasculares têm muito a ver com os nossos hábitos e com o nosso peso corporal. Se você faz atividade física ou não. Então não é o consumo do café que vai determinar se você vai se tornar uma pessoa hipertensa. O cérebro fala estômago, produz mais ácido aí. Quando a pessoa bebe o café, o estômago produz mais ácido. Esse ácido pode ser o causador da gastrite, da úlcera. Sim, tá? Mas, por exemplo, eu tomo café desde que me entendo por gente. E eu nunca desenvolvi gastrite. É também muita relação com seu estresse, porque existe gastrite nervosa. E aí, se você já tem uma gastrite e toma o café, aí ele vai ser muito irritante gástrico. Se você tá com H. pylori, que é uma bactéria muito comum, que inclusive muitas pessoas têm e não sabem, porque ela só depois de um tempo vem de repente a se desenvolver e ter algum sintoma. É uma bactéria estomacal que causa gastrite. Aí você causou gastrite por conta da bactéria, e se você toma café, ou assim como se você consumir pimenta, vegetais crus, né? Tem várias coisas que pessoas num estado agudo de gastrite podem prejudicar, né? Podem aumentar os sintomas, ser mais irritante. Mas uma pessoa que consome um cafezinho por dia, não é o café que vai desenvolver a gastrite, mas sim todos os seus hábitos de alimentação ou ainda a sua mentalidade e alguma particularidade como H. pylori. Cafezinho. Tirou o café. Mas não pode tomar nem um pouquinho? Pra mim, veneno não tem quantidade, né? Não tem Se não quantidade. é alimento, Nossa, veneno é eu forte botar no meu corpo, pra café. tá somando. Nossa, tá meu, eu tô subtraindo. enrolado, porque eu acho que eu tomo uns Eu concordo com ela em relação a outras coisas, mas um café eu não concordo que é veneno, não. 10 cafés por dia. Tá enrolado. Tô enrolado. Você vai largar o cafezinho? Eu já tirei o açúcar. Eu já tirei o açúcar do café. Vocês têm alguma dúvida? Me conta aqui nos comentários que eu posso trazer. Se eu não souber responder, eu procuro num artigo científico, em coisa atual. Mas você vê, né, por exemplo, se a gente tá falando de gastrite. Tem um mito muito grande de quando você tá com dor de gastrite, aquela queimação, você tomar leite. Você já ouviu falar nisso? Pelo amor de Deus, isso é mito. Por quê? Você tá com o estômago ácido, que produziu muito ácido e de repente tá sendo irritante ali, né? Aí você toma o leite, que é algo mais básico, que vai neutralizar. Só que quando você tem um estômago que naturalmente é ácido, só que ele tá talvez mais ácido, e você dá algo básico, o que você faz é que o seu corpo ele sempre vai querer manter uma homeostase. Então, se deu uma coisa básica, não é que vai ficar ali sem estar ácido e vai curar. O seu corpo vai produzir mais suco gástrico. Então, você toma o leite, momentaneamente você tem um alívio, dá 10 minutos você começa a produzir mais ácido pra voltar a ficar ácido o local, porque o estômago é um meio ácido, repeti 1000 vezes ácido, né? Mas vocês entenderam? E aí você tem mais dor do que você tinha antes. Entende? Nosso corpo ele tenta manter o equilíbrio em tudo. Vamos ver o próximo. Açúcar é sempre veneno. Doces são sempre venenos. Mesmo aqueles doces naturais como o mel, eles são venenos porque eles aumentam a inflamação, aumentam a insulina, que aumenta a inflamação, que vai gerar todos os problemas no corpo. Então tem que tirar o açúcar do corpo. E as frutas que têm açúcar? Depende. Se você for saudável, não tiver gordura para eliminar, não tiver nenhuma dor no corpo, não tiver nenhum sintoma para eliminar, você pode sim comer frutas, mas até a metade da tarde. Porque depois das 4 da tarde não é mais conveniente comer fruta. Tá, eu concordo muito que o açúcar de adição, e aqui a gente precisa entender que existe uma diferença. Açúcar de adição, que vem lá, a gente tira da cana de açúcar e adiciona numa receita para conferir sabor doce, que adiciona no café, no chá, né, no que for. E o açúcar natural dos alimentos. Por exemplo, você sabia que a lactose, que é o carboidrato presente no leite, é um açúcar? Pois bem, por quê? A nomenclatura açúcar é conferida ao açúcar de adição, mas também a moléculas simples de carboidrato. Um carboidrato é formado por diferentes monossacarídeos, juntos, unidos. Então, por exemplo, a gente tem ali a galactose, ela é um monossacarídeo. Já a lactose é um disacarídeo, é a junção de uma galactose com uma glicose. Aí você tem um disacarídeo. Então, tudo que é uma molécula, um monossacarídeo, ou 2 monossacarídeos juntos, né, um disacarídeo, são considerados açúcar, porque é uma composição simples. E a partir daí, quando vai juntando mais monossacarídeos numa cadeia, a gente vai tendo carboidratos mais
mais complexos, com cadeias maiores, que a gente tá falando aí do amido, por exemplo, o carboidrato tá presente no arroz, na batata. Quando a gente fala de açúcar, a gente pode estar falando do açúcar de adição ou de uma molécula simples. Mas vamos lá. Quando a gente está falando no açúcar da cana adicionado para adoçar algo, a gente está falando de uma concentração muito grande de carboidrato simples em uma colherzinha. Se você usar uma colherzinha, induz a um pico glicêmico muito grande. E não tem nenhum nutriente. Assim como a pessoa anterior, né, a Ângela Xavier falou, tem coisa que qual é o benefício que tá te conferindo, né? Não tem uma vitamina, não tem um nutriente, é só pra adoçar. Por que você vai adicionar isso numa bebida? Você acostuma com o sabor natural da bebida. Agora, a fruta, a gente tá falando ali de um alimento que tem entre 80, 90, até mais de 90% água. Não é algo com uma grande concentração de calorias. E desses 10, 20% ou bem menos de 10% que sobra, é um pouco de carboidrato, que é um açúcar, né? A frutose, tem lá na fruta. É o nome do carboidrato simples que tem na fruta. Mas não é tanto assim e é acompanhado de fibras que dão saciedade, de água, né? Que a maior parte da fruta é água que hidrata, de nutrientes específicos que só tem ali. Então, na verdade, uma pessoa que tem até um problema de saúde, ela precisa comer fruta. Não é só, você não tem dor no corpo, você tá bem de saúde, você tem que comer fruta. Não, você tem que comer fruta pra você ficar bem de saúde, pra não ter dor no corpo, pra não ter deficiência nutricional. Então, todos precisam comer, inclusive diabéticos. Tem um vídeo aqui no canal que eu acho que é um dos vídeos mais importantes, assim, que todo mundo precisa assistir. Alimentos que pré-diabéticos podem sim comer. Deixa eu ver. 10 alimentos que diabéticos podem sim comer. Então, diabéticos não tem que evitar carboidrato. Eles têm que comer, mas saber quanto e com o que comer. Vai assistir esse vídeo que você vai entender. Então, não, pelo contrário, você vai comer fruta, gente, que tem um volume grande, não é tão calórico assim, você vai até saciar a sua barriga, sua fome, né? Inclusive, vários estudos mostram que o consumo de frutas vem sendo associado à diminuição do risco de diferentes doenças cardiovasculares, derrames, colesterol elevado, alguns tipos de câncer, até porque nas frutas nós temos diferentes antioxidantes, que é o que combate radicais livres para que a gente não tenha doenças, para que a gente não tenha câncer, porque os radicais livres, eles são produzidos o tempo inteiro pela respiração, e aí tem outros hábitos ruins que prejudicam mais, tipo dormir mal, estresse, a má alimentação, tudo que inflama que a gente come, até mesmo a poluição, produz em excesso radicais livres, então a gente precisa comer as frutas, que é onde tem antioxidantes. Em chás também tem, em alguns vegetais, mas nas frutas, nossa, são ótimas fontes de antioxidantes. E, bom, como eu falei, ajuda no controle do peso, porque tem muita fibra, muita água, aí você come menos de alguma outra coisa que seria mais calórica, mata uma vontadezinha de doce, então comam frutas. E você pode comer até à noite uma fruta? Pode. De sobremesa, uma laranja, uma tangerina, um kiwi, pode comer. Você só não pode comer a fruta com leite condensado, com brigadeiro, com aquela calda de chocolate lá do quiosque do shopping, aquele fundi. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo desse tipo, nenhuma receita, conteúdos de mentalidade, vlogs de rotina, e me manda lá no Instagram reportagens, vídeos, cortes de podcast, tudo que vocês verem que vocês querem alguma explicação a mais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.